Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um FIVcast. Hoje a gente tem um episódio super legal, que a gente vai conversar com a Paula, que tem um Instagram Duas Mães. De Benjamin. O Benjamin tá aqui com a gente hoje. Paula, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, fiquei muito feliz com o convite. Vamos ter um bate-papo bem especial, né? Com certeza. Paula, conta pra gente, por favor, como é que a FIV entrou na nossa história, por que você optou por FIV, então pode contar tudo, por favor. Bom, eu e a Ká, a gente estava junto já tinha alguns meses e a gente tinha um sonho muito grande de vivenciar a maternidade. E quando a gente começou a estudar quais eram as possibilidades, né, da gente ser mãe, veio a adoção, inseminação artificial ou a FIV. E aí a gente foi fazer consulta, passar com os médicos para ver como é que funcionaria. A gente não tinha conhecimento nenhum desse universo. E nem conheceu ninguém que tinham feito. Não, a gente até pesquisou, né, nas redes sociais. Hoje em dia Instagram é ótimo por isso, porque a gente acaba tendo contato com muitas pessoas que têm essa realidade, né, que tiveram filhos por meio de algum tratamento. E aí a gente foi conhecendo um pouco, mas na consulta mesmo com os médicos, a gente acabou entendendo um pouco mais desse universo e optando pela FIV, pela possibilidade mesmo do positivo ser maior. A gente poderia ter feito uma inseminação, mas como a FIV tinha mais chance de positivo, a gente acabou indo por esse caminho mesmo, né? Foram direto pra FIV, então. E como vocês são duas mulheres, vocês optaram por ser quem quer engravidar? Como é que rolou esse processo, essa parte? A Ká não queria engravidar de jeito nenhum, ela nunca teve muito essa vontade. Esperta. Eu amei ficar grávida, eu não posso falar. Eu não gostei. Não. Nunca gostei. São experiências muito particulares mesmo, Sim. né? E eu acho que é uma entrega muito grande quando a gente engravida. Você doa o seu corpo para um outro serzinho se desenvolver. Então, como eu tinha muita vontade, a gente não teve simples. muita dificuldade, né? Nesse sentido. Combinaram até nisso, né? Foi. Combinaram até nisso, tudo certo. A gente diz que é muito prática com as coisas. Então, as coisas também vão acontecendo de forma prática pra gente. Acabou fluindo tranquilo. Então foi tranquila essa parte. Foi. E aí vocês viram que tinha a opção de vocês comprarem um semi nacional, internacional. Tinha a ideia de ser algum conhecido, porque muitas pessoas também fazem isso. Sim. Como é que foi com vocês? A gente não queria ninguém conhecido pra não ter nenhum vínculo mesmo. Acho que assim, tem muita gente que acaba optando, né, até pra acho que baratear o tratamento, que é caro mesmo, né? São escolhas muito particulares, mas a gente não queria ter nenhum vínculo com quem fosse o doador. E aí tinha a chance de ser ou internacional ou nacional, só que como a Ká trabalha com a parte de comércio, a gente tinha um prazo para o tratamento poder acontecer. Se a gente optasse por um doador internacional, o sêmen não chegaria a tempo desse prazo. A burocracia toda para acontecer. E aí a gente acabou então optando por um banco nacional, mesmo por isso, para chegar mais rápido, para a gente ter acesso mais rápido e a FIV poder acontecer no tempo que a gente podia, né? Assim, imaginando que as coisas iam fluir de acordo porque a gente sempre começa, a gente tem certeza até o dia que vai nascer, quando a gente faz os nossos planos, né? O meu ia nascer em fevereiro, né? Ela nasceu lindamente no outro junho. Exatamente, a gente acha que vai fluir, né, com um calendário assim, tranquilo, mas não é, né? Sim. Mas como a gente tinha um prazo máximo... Optou pelo nacional. E eu sou muito curiosa, né? Vocês quiseram as características, como é que vocês se basearam? Porque eu, no meu caso, eu sou a clichêzona, a tradicionalzona, sou aquela pessoa que queria um americano, louro, olho azul, sou aquela besta mesmo, eu confesso. Só que nem todo mundo é assim como eu. Como é que vocês fizeram essa escolha das características? Benjamin participativo. Na verdade, a gente acabou indo muito por também acho que é um clichê, que é escolher características parecidas com a nossa. Que depois a gente não entendeu muito, assim, eu acho que é realmente um clichê, porque quando você vai se relacionar com alguém, a pessoa não tem muita característica como a nossa. Então, né? eu fiz como eu fiz de homem, assim, Sim. o tipo de homem que me atrai, que é o loiro de olho azul. Que é o dos meus filhos, eles são muito parecidos, porque é o tipo de homem que eu gosto, sabe? Homem clarinho, assim. Então, o doador de sêmen, eu optei por ser do estilo de homem que eu namoraria. Aí é um bom caminho, né? No nosso caso foi realmente... Parecida com vocês. Características físicas, Sim. cor do olho, cabelo. Cabelo castanho, cor do olho castanho, características bem parecidas. Tanto o Benjamin veio loirinho, a gente não sabe muito da onde. É dele mesmo. Exatamente, mas é que junta, né? Assim, Sim. é um avô, né? Assim, não genética. E você é super clarinha, então...
Eu acho que é realmente alguma de história mesmo familiar. Que ele é loirinho, mas a gente optou por características parecidas com a nossa. Tá, mas aí eu falei assim, você é branquinha tal, porque você que engravidou, mas Sim. os óvulos também foram seus. Foram. Tá. Porque como a Ká já tinha... A gente fez o estudo das duas, né? Tá. E aí? Mas pela idade da Ká, o antimileriano dela já deu baixa reserva, então a gente não quis também. A médica até deu possibilidade da gente tentar, né? Colher, ver, fazer punção. Mas assim, ia ser um desgaste muito grande. Porque é ela chato, tomar essa parte é muito... A parte do... o estímulo é muito... E as duas fazendo ia ser um super estresse, né? Precisava de alguém... hormônio a 1000 em casa. Não, a parte de estímulos é pesada, assim. Fora que era um risco muito grande, assim, a chance de não dar certo era muito grande. Então a gente não tinha sentido isso, Claro. até porque é um material genético, né? A maternidade é muito além disso. Muito era além só um disso. material genético. Era só pra fazer acontecer. Então não importava se era meu ou dela. Ela até queria que fosse dela, mas não sendo possível, tudo bem. Tudo bem, também, não foi uma grande questão ali. Não, a gente conversou, se entendeu ali, né? A Ká trabalhou as questões dela, emocionais, em relação a isso. E a gente acabou optando, então, que eu tive uma boa reserva pela idade mesmo, né? Eu acho que isso é muito pouco falado, né? Da gente poder estudar, né? Se trabalhar nesse sentido de ou fazer congelar Não, os a mulher óvulos, tem né? a consciência do que... Uma moça um dia falou assim, a gente sabe o nosso tipo sanguíneo, a gente sabe que doenças a gente... diabetes, tem uma coisa... A gente sabe pressão alta, a gente sabe tudo, só que a mulher não sabe a quantidade de óvulos que ela tem. A mulher não sabe qual é a idade fértil dela, assim, a lacuna fértil dela. E se ela tem interesse em procriar, porque nem todas têm, se ela tem interesse, Sim. ela tem que ter noção, né? Mas a gente não sabe. Sim. Isso é super importante ser falado, porque é isso, não quer dizer que você vai fazer nada, você só precisa saber, Sim. né? Igual você Sim. sabe que você é A positivo ou A negativo. Sim, se precisar congelar. Tem até um casal de amigas nossa que uma era da minha idade, na época eu tava com 29 pra 30 e a Ká tava com 38. No caso das amigas dela, a de 38 tinha uma reserva maior que a de 20 e poucos. Sim, acontece. Então, assim, não é só uma questão de Não é idade. idade. É uma questão da gente realmente, né, faz o antimileriano. Você já vai ter uma noção. Se você tem vontade, eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar mesmo, precisa estimular. Gente, não é um o plano tabu. cobre. É rápido, é Tem fácil. agora o que eu falei, o Fertilide, que é incrível, que você recebe na porta da sua casa. Façam esse exame. Sim. Isso é importantíssimo. E aí tá, então é trabalhar das questões emocionais, de que não ia ter material genético, tudo certo, bora fazer a FIV. Bora fazer a FIV. Bora viver a loucurada dos exames. E como né? foi, Paula, assim, pras pessoas? Porque a gente sabe que tem muito preconceito. Sim. Tem muita gente que fica falando, enfim. Como foi pra vocês lidar com isso? Do tratamento, você diz? Ou De ter filho, de gerar, essas questões todas. Quando a gente fez o tratamento, por já saber que era uma coisa muito incerta, a gente não contou pra ninguém. Foi todo o processo do tratamento a gente fez em silêncio. Era segredo nosso e o chefe da Camila que sabia. Só, melhor amiga. Eram as duas pessoas que sabiam e só. E aí, quando a gente teve positivo, depois de uns 2 meses, mais ou menos, a gente contou pros nossos pais, né, irmãs, e com 3 meses pro restante das pessoas. A gente nunca, assim, eu vou dizer isso e eu vou dizer num lugar de privilégio mesmo, que eu sei que a gente vive num bom lugar, se relaciona com pessoas boas, né, pra frente, estudadas, eu acho que isso facilita muito. A gente nunca viveu nenhuma situação específica, grandiosa, assim, que seja de preconceito. A nossa maternidade nunca foi questionada. A gente também nunca deu espaço pra isso, né? Eu acho que quando eu me coloco lá no Instagram, já me coloco como mãe, a Camila mãe, não tem espaço pra dúvida disso. Então, eu acho que as pessoas nem se sentem muito no direito de questionar isso. Vocês não abriram espaço. Não tem espaço, porque não tem mesmo, né? Não tem espaço pra questionamento. Mas a gente sabe que existe, as pessoas ainda, quando a matéria for ao ar, né, quando vocês publicarem, provavelmente vai ter comentário, alguém dizendo muitas coisas. Então, assim, eu acho que no âmbito geral, as pessoas ainda têm muito preconceito, elas se sentem num direito de falar, achar que é só uma opinião, né? Mas a gente tá dizendo sobre a família de uma outra pessoa. Então, nesse ponto, não é só uma opinião, não é só um questionar. A gente tá ferindo a integridade de algumas pessoas ali. Quando a gente fere a integridade, quando a gente fere uma pessoa,
a gente não tá só dando uma opinião, e aí a gente arca com as consequências. E a gente tem muito firme isso. A partir do momento que alguém se sentir no direito de invalidar ou de invadir a nossa privacidade familiar, aí a pessoa vai ter que arcar com as consequências, né? Não tem... Hoje em dia, a homofobia é crime, as pessoas não sabem muito disso, mas é crime, já é caracterizado, as pessoas pagam por isso. Então, assim... Pode falar, é tão esquisito imaginar que alguém se acha no direito de palpitar sobre a escolha do outro. É tão esquisito, porque a gente que conversa, a gente tá fazendo esse trabalho aqui, a gente conversou com o Otávio, hoje conversando com você, é tão normal, é tão igual. Sim. É igual. A gente tem problema igual todas as famílias, a gente paga boleto igual todas as famílias. É igual. A gente briga, a gente ri, Você escolheu se igual. relacionar com uma mulher, é igualzinho quem se relaciona com você é mulher igual, você é mãe igual, a Camila é mãe... Eu não consigo, eu não entendo. Eu juro que pra mim é tão normal que eu não consigo. Também não entendo muito. Eu acho assim, a gente entra num campo assim, eu não maluco mesmo pensar que alguém ainda se sente no direito ou de ser homofóbico. Exatamente. Eu não entendo. Não é aquilo de respeito, não tem, é normal. Sim. Eu não juro, é tão esquisito pra mim. Porque é muito normal. Sim. Mas enfim, espero que não tenha, porque a gente tá falando sobre maternidade. Não, mas eu acho que a forma como vocês se colocam é muito legal e é bem isso mesmo. Quando você se posiciona dessa forma, eu acho que é bem isso mesmo. Não tem questionamento, assim, não interessa, não tem espaço. Não tem espaço. Eu lembro uma coisa que não tem nada a ver, mas me lembrou agora que eu falar, quando foi falar o nome da minha filha, meu marido deu a ideia de chamar Valência, pela cidade na Espanha, que a gente fez tratamento, que é a cidade de Valência. A primeira vez eu falei, gente, Valência, mas é um nome, assim, vai ser, sei lá, fosse no Guarujá, vai chamar Guarujá, sabe aquelas coisas assim? Ficou o pessoal falando. E aí, na hora que eu fui dar a notícia pra família, eu falei, é uma menina e eu acho que vai chamar Valência. E aí todo mundo pensou, Valência, mas se fosse em Santos, ia chamar Santos, se fosse, não sei. E aí o Gaspar me ligou e falou assim, você fez errado, porque você não podia falar, eu acho. A decisão não tá tomada, Nath? Não vai ser chamar Valência? Eu falei, vai. Então o que você falou? Eu acho que. Você não acha nada, você tem certeza, banca. É tipo assim, banca isso que a gente decidiu que o nome vai ser Valência. Sim. E pronto, porque você falar, eu acho que isso, você dá abertura pra pessoa. Mas é o que você falou, não dá abertura. Mas é bem isso. Me lembrou esse meu, eu acho que vai chamar Valência, essas coisas. A gente é assim, a gente se posiciona dessa maneira sem chance pra questionamento ou chance pra duvidar, pra, sei lá, qualquer coisa. Aqui não tem. A gente igual eu falei, a gente tem problema, a gente paga boleto, a gente existe como qualquer outra família existe. Então, como alguém se sente no direito de achar que, né, ela pode questionar ou pode achar que não tá errado, ou que a gente influencia de maneira negativa. Como assim? Se o casal hétero pode buscar fertilização, por que duas mulheres não podem? Se as pessoas podem se amar, por que a gente não pode se amar, né? A gente tá falando sobre amor, a gente não tá falando sobre nada de negativo, né? Então, assim, não tem sentido, não cabe, né? Sim, super respondido. Maravilhosamente bem. Que as pessoas entendam, né? E aí vamos falar sobre a sua FIV, então, Sim. tudo certo? Começou o tratamento em si, hormônios, estimulação para a retirada dos óvulos e fertilização. E como é que foi essa parte pra você? Olha, a gente foi preparada pela equipe de que seria uma fase bem delicada, né? Um turbilhão, porque são muitos hormônios, a gente faz uma estimulação, né, que é delicada. Sim. Mas a gente lidou super bem. Nesse momento ainda não tinha pandemia, então a gente tinha uma vida social normal, né? A gente se distraía bastante e foi fluindo tudo bem. A parte de ser um período bem incerto, a gente também foi lidando ali com aquela ansiedade, sabendo que ela existia, né? Sabendo que era um período que a gente não teria... A gente sabia que ia começar, não sabia quando ia chegar lá, né? E aí a gente começou, então, foi em abril, em setembro, mais ou menos, a gente fez a punção. E aí eu tive uma hiperestimulação, queria ter feito a transferência fresco, mas como teve a hiperestimulação, era perigoso, né, arriscado. Eu tive que esperar o próximo ciclo. E aí, nesse próximo ciclo, a gente fez a transferência, que foi em novembro, dia 18 de novembro. E dia 28 a gente teve o positivo. Mas aí é aquele período ainda, né? Você tem o positivo, Dá medo ainda, né? É. Ainda fica com medo. Tinha que esperar fazer ultrassom pra ver se tinha batimento, né? Não é só o positivo. Então, eu acho que esse tratamento, o tratamento em si, o positivo, é tudo num campo de ansiedade mesmo, né? E de incerteza. Que parece que nunca tá com a vitória, né? Até o nascimento você fica sempre...
Ah, não, mas tem que refazer o beta, não, agora tem que fazer o ultra, agora... E você sempre uma expectativa. E você não vai podendo comemorar nunca, assim. Não, e depois também essa escolha também de não contar pra ninguém. Sim. Também tem um lado... Eu fiz isso também. As primeiras vezes eu contei pra todo mundo, depois eu não contei mais pra ninguém. E tem um lado bom de você não contar, e tem um lado ruim, como tudo na vida, que é também você enfrentar ali aquela barra sem as pessoas entenderem muito porque você tá tão nervosa, porque você tá desse jeito, ou tá daquele, tá mais ansiosa. Mas eu tomaria de novo a decisão de não falar. Sim. A gente também, com certeza, no próximo vai ser sem falar. Porque você já tem que lidar com a sua ansiedade, a gente tinha que lidar com a nossa, aí você tem que lidar com a ansiedade da família. Sim. Porque eles vão querer satisfação, saber como é que tá fluindo, e aí você não vai falar. Exatamente. E aí se você tem que falar, e aí não dá certo, aí você tem que falar que não deu certo. Eu sempre tive mais dificuldade de lidar com a frustração e com a ansiedade alheia do que a minha. Porque a minha, eu penso que eu que amo ler. Leio um livro, eu me distraio, eu faço uma coisa, papo com as amigas e pronto. Sim. Agora o do outro, né, fica sempre essa questão também. Então eu preferi também. A Tatá falou, né, Tatá, no Instagram. Eu fiz e pra mim era muito pior, porque eu compartilhava a minha história pra milhares de pessoas, ao vivo, praticamente, ao vivo. E aí, quando eu engravidei, aí eu ia contar pras pessoas, no dia que eu ia contar, eu perdi. E aí, como é que eu vou contar que eu perdi? Pra milhares de pessoas. É muito difícil. Foi muito difícil. Aí eu sumi do Instagram, E aí quando eu voltei, eu publiquei uma foto escrito assim, não estou grávida. E aí escrevi o texto embaixo. O título começava assim. Sim. E as pessoas me perguntando ainda, tá grávida? Deu certo? Não deu? As pessoas não leem, né? E algumas davam parabéns, assim. Porque era imagem eu abrindo o teste. A imagem que eu tinha descoberto, eu coloquei lá, mas com o título, não estou grávida. E foi muito difícil dessa mega satisfação. Foi muito difícil. Tanto que na segunda tentativa eu falei, acabou? Eu vou contar. E aí eu apareci grávida já depois. Porque deu negativo. Pra mim ia ser muito pior. E foi super tranquilo meu negativo em questão de contar pras pessoas. Sim. Porque ninguém sabia. Ninguém, nem minha mãe, nem minha irmã. Eu fiz no silêncio. Só eu e meus filhos. Meus filhos foram comigo transferir. E eles estavam cagando e andando se dava certo ou dava errado. Estavam nem aí. Eles não têm a noção, assim. Então foi ruim ou negativo, só que foi só pra mim. Então foi tão mais leve. Mais leve. Eu não tinha que contar pra ninguém. Então foi mais fácil. Eu gostei mais, assim, da parte de também ficar só comigo e com meu marido, assim. E aí da FIV em si, você fez a transferência com um embrião? Vocês tinham mais? A gente tinha 9 embriões congelados, né? Porque aí foram todos congeladinhos. E a gente usou um embrião, que era o de melhor qualidade, né? Você nem fez análise, né? Pelo que você falou. Não foi indicado. A gente também nem pensou nisso. A médica também não indicou. E a gente acabou transferindo um embrião e tendo a sorte, como a médica sempre deixou muito claro, que a gente teve sorte de ter o positivo de primeira, né? Não é o costume, assim, o que normalmente acontece. Que eu acho que isso também é uma coisa que é importante dizer, porque às vezes a gente acha que vai fazer e aí FIV tem chance maior de positivo, então você vai fazer, vai dar tudo certo. E não é assim, né? A chance maior vai pra 60, 70, não é 100 ainda. Exatamente. A gente vê, na verdade, a gente escuta mais, né, as histórias que não deram tanto na primeira vez. E é o Benjamin esse? Esse é o Benjamin. E aí veio o Benjamin, né? A gente acabou trazendo aí ao mundo o Benjamin nesse embriãozinho aí. E aí conta pra gente, que eu sei que você compartilha um pouco no seu Instagram também sobre isso, a parte burocrática. Sim. Do Benjamin ter 2 mães. Como é que funciona isso perante o governo brasileiro? Conta pra gente. Pro registro é muito tranquilo. Se você tiver feito um tratamento em clínica, você tem o documento, né? Vai fazer autenticar em cartório, acho que é isso, né? Registro. Registrar no cartório. O nascimento? Não, digo o documento da clínica, acho que você só pega o documento, tem que autentificar a assinatura do... Não sei, eu não precisei. Então. Mas eu sou mãe solo, também era diferente, mas eu não precisei. Mas acho que pra você, também não precisaria dar justificativa, né? Se foi FIV ou não, na hora de registrar. Não, porque eu achei que eles tiveram que fazer isso? Eu achei que eles fossem me perguntar por causa do pai. Não. E eu não precisei nem falar nada. Então. Nem tem filiação, nem fica em aberto, não fica nada. Ela não pergunta nada. Que legal. Ela fala assim, é só seu nome? Eu falo isso só. Ela... Ótimo, ficou né? subentendido. Sim. Que não importava o motivo, não tinha mais ninguém ali, sabe? Super legal.
interessante isso. Isso é um avanço mesmo, né? Sim. Pra um casal homoafetivo, a gente precisa justificar qual foi o meio legal que você fez, né? A gente já pode fazer legalmente um tratamento, né? Não é uma coisa por debaixo dos panos. Mas você precisa levar esse documento no cartório. A Camila levou, a gente tava na maternidade ainda. A Camila levou esse documento com os nossos documentos e registrou. Foi tranquilo. Tranquilo também, pessoal do cartório. Tudo tranquilo, ela não passou nenhuma situação, ficou toda orgulhosa lá, chegou no quarto toda chorando, porque tava, né, com o documento, filiação, já vem o CPF, né? Já vem. Assim, super legal, né? Porque tá ali, filiação. E aí, depois de um período que a gente ficou sabendo, também na internet, né, veio à tona, a questão de que no CPF, você só consegue ter acesso ao CPF do filho, quando você vai pesquisar a inscrição do CPF, se você preenche o campo mãe. Só que no caso de uma dupla maternidade, existem duas mães. E aí, no nosso caso, cada família, uma das duas que vai constar. No nosso caso, quem constava era a Camila. Se eu pesquisasse o CPF pelo meu nome... Não encontraria o Benjamin. Não consta. Aparecia exatamente isso. O nome Paula não coincide com Benjamin. O CPF tal. E aí foi um choque muito grande. Porque, mesmo que fosse da Camila, eu ficaria chocada da mesma maneira. Porque você recebe um documento que tá lá, filiação. Você acha assim, caramba, né? Sim. Tudo evoluiu. Tá tudo lindo, tudo certo. E aí, na hora que você vai pesquisar, você percebe que dentro do sistema não é filiação. Dentro do sistema, na hora que eles vão preencher o documento, ainda existe... Eles escolhem um ali. Aleatório. O campo é pai e mãe. Então, dentro do sistema não é filiação. E aí, foi um baque muito grande, porque você vê sua maternidade invalidada, né? Por um sistema, que é o sistema que é quem... O CPF é quem manda todos os dados da pessoa para todas as outras... Os outros... Órgãos. Então, assim, como é que não tinha meu nome ali? Como é que eu não conseguia pesquisar o nome do Benjamin, né? Você tiver que entrar com processo? E aí a gente teve que entrar com processo, que é o que acontece com todas as famílias homoafetivas, pra constar. A gente entrou com processo. A mãe da Camila, que foi nossa advogada, nesse caso, ela quis ser advogada. Foi um caso bem delicado. Não é só a gente que passa por isso, são todas as famílias homoafetivas. E foram mais ou menos 4 ou 5 meses o processo rolando pra gente ter o parecer do juiz. Ele deu a decisão de que a Receita precisaria mudar. Isso já é algo que acontece, assim, que a Receita já tem processos em relação a isso desde 2013, 2014, mais ou menos. Mas eles vão empurrando, foram enrolando até hoje. Nossa. Não resolveram isso. É uma coisa assim... Por que eles não resolveram? Por que dentro do sistema eles não podem colocar filiação, né? Existem as mães solos, existem os pais solos, existem milhares de formas de ser família. Então, não cabe mais ter ali o campo pai e mãe, né? E aí, depois dessa decisão do juiz, a Receita teve 10 dias, eles não cumpriram o prazo de 10 dias para mudar, né? Pelo menos o nosso caso, que o nosso processo foi direcionado à nossa família. Não tinha como a gente entrar com um processo para mudar o sistema, né? E aí eles deram um jeito de resolver pra gente. Então, nós fomos a primeira família a ter uma decisão favorável e realmente essa mudança. A Receita acabou colocando o meu nome junto ao da Camila. Então ficou Paula Dallaglio Frison e Camila Kraus Provenzano quando a gente vai pesquisar. Agora não dá pra pesquisar separado o nome, tem que pesquisar assim. Porque o sistema tá ali daquele jeito, você só pode colocar. E aí eles não mudaram então o sistema. É algo que ainda vai demorar e eles se mostram cada vez mais resistentes a essa mudança. Existe um processo maior que tá no STF de um grupo de advogados muito grande, que é para mudar o sistema no todo. Então, vamos torcer para que isso realmente aconteça, né? Para resolver para todas as famílias. Mas as pessoas estão entrando, né? As famílias que eu conheço estão entrando com o processo, como a gente entrou. Mas é um perrengue, é um gasto de dinheiro, é um gasto de tempo, é um estresse. É um estresse também, né? Desnecessário. Você pesquisar ali e não achar. Totalmente, porque quando a gente se viu nessa situação, como é que você vai aceitar isso? Como é que você... Imagina você pesquisar lá teu nome e não consta teu nome. Não, mas aí você vai achar, que tá tudo bem, deixa assim? Você vai deixar assim, né? E aí você tem que entrar com o processo, você tem que gastar, e é um desgaste emocional muito grande, é uma humilhação. Eu acho que é a palavra que me define na hora que eu li ali, cada vez que eu ia pesquisar
não consta, eu me senti humilhada. No Nega uma documento coisa que eu sou. Nega uma coisa que eu sou, né? Que eu vivi, que eu sou, que é, né? Quando a gente teve essa mudança, a mãe da Camila ligou toda empolgada, e aí eu vi que meu nome dava pra pesquisar também, eu me senti feliz. Mas não completamente feliz, porque não resolveu. Eles taparam o sol com a peneira, né? Não é uma coisa que, resolveu, tá lá agora dentro do sistema de filiação. Não. Ou responsável legal, sei lá o que eles vão pôr. Não é, ainda é pai e mãe. Então, assim... E restante de documentos, passaporte, é tudo mais tranquilo? Passaporte teve, né, uma alteração, não sei em qual foi a data, mas é filiação. Então, E é como homem que é o pai, no caso de autorização, eu digo. Por exemplo, se você vai viajar sozinha, vocês duas, com ele, eles vão causar, querendo que tenha um documento de um pai, por exemplo, você já sabe sobre isso? Porque, por exemplo, eu que sou mãe solo, se eu vou viajar sozinha com os meus filhos, eles já brecam na hora, porque eu tenho que ter ou o passaporte especializado para que tenha que já seja o passaporte autorizado, ou eles querem um homem comigo que seja o pai indo junto. Eu imagino que vocês não fizeram viagem internacional ainda por causa da pandemia, que ele é muito novo, eu imagino, né? Mas é uma curiosidade, se vocês forem as duas, se a Polícia Federal vai falar cada autorização no documento tem a filiação, né? Tem as duas mães. Eu acho que não vai ter, a não ser que seja sozinha, né? Mas aí vai ter autorização, porque na certidão de nascimento dele tá o nome das duas. E se você né? for sozinha, você vai precisar dar autorização tal qual. Acho que normal, a mãe que não tiver tem que estar autorizando a saída do país, normal. Eu imagino que sim, né? Até E a Camila, vocês duas são as mães do Benjamin. Me pergunta uma coisa muito chata, que eu imagino que pra vocês também é tão simples a resposta. Me pergunta assim, como é que você vai contar pra Bless que ela não tem pai? Aí eu falo, gente, não tem porque ela ter pai, né? Ela só existe dessa maneira. Não é que ela tava numa família tradicional, arranquei e vem ser filha só de uma mãe. É a única forma de existência dela. Eu imagino que pra vocês talvez tenham alguns questionamentos, como é que vocês vão contar pra ele? Mas não é um pouco chato? Porque a única forma dele existir foi essa. Sim. E é tão simples a resposta, como é que eu vou contar? Não tem. Sim, não tem. E pra ele, eu escrevi um texto sobre isso, e eu tenho esse pensamento, pode ser que as pessoas não concordem, mas eu acho que a gente não sente falta daquilo que a gente nunca teve. Exatamente. Como é que ele vai sentir falta de um pai? Ele pode ter curiosidade em algum momento de saber como seria ter um pai. Assim como eu posso ter curiosidade de saber como é se eu só tivesse tido minha mãe ou se eu tivesse tido duas mães ou dois Mas pais. como é que é a tua curiosidade? Como é que é ser um elefante? Como é Sim, que... uma curiosidade. Mas como é que você vai sentir falta? Porque as pessoas falam, vai fazer falta ter um pai. Não, ele tem tudo que ele precisa. A gente supre todas as necessidades que um ser humano precisa para se desenvolver, crescer, se educar na vida. Então, assim, o que vai faltar? O que é que um pai faz que a gente não pode fazer, né? E ele foi tão quisto, vocês quiseram tanto ele. Sim. Que eu acredito que não haja essa lacuna que as pessoas criam na cabeça delas, que é uma forma, de, na verdade, de alfinetar a gente, né? Eu tenho certeza que só querem me alfinetar quando falam isso. E se ela te perguntar como é que é ter um pai, por que ela não tem pai? Eu acho que só quer me alfinetar, na verdade, né? Do que, na verdade, muito preocupada com o que a Bless vai sentir. Eu acho que, assim, pode ser, que é o que eu disse, pode ser que em algum momento, e eu imagino que isso aconteça, que ele se questione, né, queira saber, assim, como ele vai querer entender o que é que aconteceu, mas pra ele é natural, ele já cresceu, desde né, sempre, toda a história vai ser falada. Exatamente. Lá em casa ele fica, mamãe, mamã, ele já sabe. Não existe mamãe e papai na casa, é mamãe. O normal é mamãe. Sim. E a gente convive com pessoas que têm duas mães, com outras crianças que também têm famílias como a nossa, que pra ele é importante, né, se sentir representado ali, saber que a gente não é diferente, a gente faz parte de um grupo de pessoas, como todas as pessoas fazem parte de grupos. Então, assim, é só uma outra maneira de existir, né? E se algum dia, em algum momento, ele enfrentar alguma dificuldade em relação a isso, a gente vai estar ali pra sanar, pra ajudar e fazer com que ele siga a vida da melhor maneira. Mas ele não tem um pai, tá tudo certo, né? Sim, tanta gente não tem um pai, né? Sim, exatamente. Ou tanta gente tem, mas não tem. E é muito pior, né? E aí, nossa, assim, é muito... ter um pai ausente, né? Que escolheu não fazer parte da vida do filho. Sim. Aí sim é de matar. Muito pior. Tá tudo certo, né? Somos duas mamães. Cadê a mamãe? A água. E vocês pretendem partir novamente pra mais uma filha? Sim, a gente quer muito, né? Eu acho que mais um tempinho aí, né? Da gente curtindo o Benjamin e logo
Vocês têm embriões congelados prontos? Temos 8 congelados, né? Vamos ver aí, né? O que nos aguarda. Se 8. for pra ser, né? Não os 8, né? Sim. Não, que eu falei Nunca 8, sabemos. assim. Não sabemos. Até porque tem uma margem ali, né? De Com negativos, certeza. mas pelo menos, a gente Vocês já vão vai tentar. ter. Vocês vão tentar logo mais. Com ele pequeno ainda. acho que dali um tempo, né? A gente até queria, assim, ter logo, mas a gente curte muito ficar só a gente com o Benjamin por enquanto, né? Acho que na hora Deixar a que vida gente levar sentir, também. Que as coisas são muito... A gente muda muito, né? Sim. É muito engraçado quando a diferença dos meus filhos são 2 anos. Da mais velha pros gêmeos. Tem um gêmeo de 2 anos. Tchau. E é muito engraçado que eu achava ela tão pequenininha. Eu falei, gente, eu vou fazer agora quando ela tem 2 anos. Porque eu já tenho que fazer todo o processo. Eu tenho que congelar. Eu tenho que fazer tudo isso. De fazer agora. E aí, de repente, parece que quando nasceu as crianças, parece que ela virou uma mocinha. É muito engraçado. Eu comecei quando a Isabela tinha 3. E hoje ela vai fazer quase 6 Mas já. você vai pegar quando nasceu a Bless, você fala assim, gente, o que eu achava que a Bela era uma mocinha já, era uma bebê. É muito engraçado, sim. porque no momento você começa a tratar o mais velho como o mais velho, quando você olha nas fotos, eu falei, gente, a Valência só tinha 2 anos. Quando eu ouço a e vozinha meio. da Bela, eu lembro que ela é uma criancinha. É uma criancinha. Então, assim, também tem que ser uma... a gente também entender que são criadores, é tudo isso. Ele é charmosíssimo. Ele é muito charmoso. O Benjamin é esse menino. charmosíssimo. O que você tá comendo? Lindo. E no relacionamento de vocês, como é que foi a chegada dele? Mudou pra pior, pra melhor? É um pouco confuso, né? Muda completamente, né? Acho que a chegada de um filho... Hoje mesmo eu tava pensando, nossa, tanta gente tem filho, muitas vezes, na tentativa de salvar o casamento. É muito louco a gente falou sobre isso. A gente falou hoje sobre isso. Não, porque se o casamento não tá estável, só é ladeira abaixo. Ladeira abaixo, gente. É ladeira abaixo, baque. eu também acho. Eu concordo. É um baque, assim, muda tudo, não tem como você falar, não, uma coisa vai ficar igual. Não vai ficar, não dá pra ficar nesse pensamento que não fica, não tem como. É um ser que depende 100% de você. E depois junta, você foi criado desse jeito, o companheira foi criado de outro jeito, pra criar um ser em comum. Sim, Então, é muito, e a gente vê muito isso em casais que fazem tratamento muitos anos, a quantidade de casais que se separam durante o tratamento e se separam depois. Muito porque alta, né? o objetivo do casal fica sendo só ter um filho. E na hora que realiza esse sonho, você não conhece mais aquela pessoa, você nem gosta mais dele, dela, quer que seja, você não conhece mais, porque você só queria um filho, teve o filho e aí, você nem conhece mais a pessoa que você tá junto, porque às vezes demora, né? No meu caso demorou 7, 8 anos. E se você não volta pra pensar o que uniu, você se perde no meio do caminho. E o de vocês então deu uma... Não é que tenha dado uma baqueada, mas deu uma mudada. Mas é 360, normal, exatamente. É um outro relacionamento, né? A gente teve que se entender ali no que a gente tinha de possibilidade, né? A gente se cuidar no tempo que a gente podia, a gente se encontrar na hora que dava, né? E aí, nesse meio tempo, ainda minha mãe ficou doente. O Benjamin tava com 3 meses, ela teve um câncer muito agressivo de pâncreas, e eu tive que... O Benjamin... Minha mãe operou em janeiro, o Benjamin ia fazer 6 meses, ele tava com 5, e eu passei 2 meses em Poços. Então, assim, com o Benjamin, e a Camila aqui, tendo que ir final de semana, e aí, uma fase super conturbada, além de um filho que muda totalmente, ainda minha mãe doente, então foi uma loucura na nossa relação e a gente não teve tempo pra gente, né? E aí Benjamin fez 1 ano, eu fui fazer um exame e aí a médica falou, não pode ter relação por 72 horas. Eu falei, com filho pequeno, né? Que jeito é ela? Ele já tá com 1 ano, acho que já tá na hora, né? E eu voltei pra casa muito sem graça, que eu falei pra Camila, caraca, a médica era uma senhora. Eu falei, uma médica chamou a gente na xincha. Aí a gente, é hora de acordar mesmo, né? De a gente se ajustar. E aí o Benjamin tem um sono mais pesadinho no começo. Então, a gente foi olhar ali o que dava pra fazer. Não é igual era antigamente, óbvio que não. Sim, mas dá pra fazer alguma coisa. Não, mas a vida é assim, né? Sim. Nada vai ser como foi ontem. É assim, as coisas vão evoluindo juntas e vai arranjando todo mundo. Sim. É assim com todo mundo. E você respeitar, né? Que tem um serzinho que depende de vocês ali. Então, não é que a outra pessoa não quer estar com você ou não quer cuidar de você. Você acredita? Ali, né? Você acredita que por ela ser mulher também, ela entende mais esse seu lado maternal? Você entende? Porque você que teve filho com um homem. Às vezes o homem, ele não entende muito. Você que teve eu não posso. Você viu que eu tô em outro patamar aqui, né? Você que que é tradicional, você tradicional que é brasileira. essa daí, ó. Agora o problema é muito
Tá em minoria. Você que fez o clichê. Eu senti no ar. Desculpa. Falar nada. Mas é que o homem, ele não entende. Mas é verdade. Os nossos hormônios. É verdade. E você acha que pra ela ser mulher, ela tava mais entendendo o que você tava passando? No puerpério, na gravidez? Sim. Você acha que ela foi bem parceira nesse sentido? Eu não tive filho com homem, né? Você ouviu falar por aí que eles não entendem muito, que eles querem transar logo. Sim, isso a gente tem, assim, é muito tranquilo pra gente essa parte, né? Não tinha uma pressão, né, de, passou 40 dias, vamos ali. Não tinha isso, né? E a Camila foi muito parceira, essa parte do puerpério, eu li muito na gravidez, e eu ia passando pra ela as informações que eu ia lendo. Então, ela já tinha, ia grifando os livros, dava aquela parte que eu achava que ela tinha que ler. Então, ela também, além de ter essa consciência enquanto mulher, ela tinha essa consciência do estudo. De estudo, Sim. Então, isso ajudou muito. Sim. Acho que estudar ajudou muito. Pra gente se entender, né? Pra gente se ajudar ali. Porque aí também tinha o puerpério dela, né? E isso é pouco falado, né? O homem ou a mulher ali, né? Com quem a gente estiver junto... Também tem um puerpério. E a gente não fala disso. E aí a pessoa tá ali sentindo também aquela mudança. A pessoa também foi pai ou mãe naquele exato momento, né? E tem alteração hormonal naquela pessoa que não viveu a gestação. E a gente não fala disso. E aí, então, era muito interessante porque a gente foi se ajudando nisso. Né? Mas é muito legal. Mas ela, a mim, né? Porque eu tinha vivido um parto. Mas eu também com ela, né? Você falou que ela teve que tratar as questões psicológicas no momento de decidir o óvulo e tal. Pelo jeito que você falou, quando ela chegou com o documento na maternidade, ela se sentiu ainda... Precisando afirmar, né? Ela afirmou ali, não, realmente, eu sou mãe dele de verdade. Eu acho que a gente... Do jeito que você falou que ela chegou emocionada e tal, por ela não ter o DNA dele, mas ela era mãe dele com toda certeza também. Eu acho que, na verdade, nem tanto pela questão do registro. Não, nem tanto a questão de genes, nada disso. Eu acho que é a questão social mesmo. Esse preconceito que existe, né? E apesar da gente não ter vivido nada de, assim, na nossa cara, né? Ninguém tenha tido coragem de falar nada pra gente, mas a gente sabe que existe. Então, na hora que você pega o registro e tá ali filiação, é comum. Então tá, a gente realmente pode existir legalmente, né? Não é uma criação louca que as pessoas querem impor isso. Eu acho que foi mais isso mesmo, Entendi. né? Tudo bem, a gente realmente, legalmente pode existir, né? Muito legal. Nossa, a história de vocês é incrível. Sim, eu adorei. Espero que possa ajudar, né? A gente tem a ideia desse podcast de poder falar sobre, né, essas dificuldades que a mulher tem, mas acho que a de vocês foi um pouco além de ajudar pessoas também que querem realizar o sonho da maternidade, porque esse é o teor do nosso Vivicast, né, maternidade. Mas a forma que você falou sobre a sua vida, o que você escolheu, foi muito legal. Bem, vamos conversar aqui? Ei. Ó, cara, que lisinho. A cara que ele veio. Então, Zapeca. Então, queria agradecer, porque a sua história foi muito legal, a forma que você falou, que você não dá margem pra ninguém achar nada. Eu acho que a gente tem que... Você teve que ser mais firme por conta, né, das suas escolhas e se tornar uma mulher mais forte ainda. Adorei, a gente tem muito a aprender com tudo, Foi né? incrível. E eu adorei a sua história. Espero que vocês realizem mais os sonhos de vocês. Benjamin veio aí ao mundo. Vai agradecer muito a vocês, né, por vocês terem dado a oportunidade a ele de vir ao mundo com duas mães maravilhosas que amam demais. E a gente vai deixar também o Instagram de vocês o tempo todo aqui na tela para as pessoas entrarem e curiarem lá a vida de vocês, já seguirem. E se for da vontade, se tiverem mais filhos, a gente também acompanhar. Exatamente, com certeza. Ó, bem, ó, dá aqui o tchau. Oi, tchau pra galera. Fala tchau. Oi. Vai começar no fim. Então vai. Pronto. Muito obrigada do convite, de poder compartilhar a nossa história. Eu acho que a gente tem que, quando a gente pode, né, falar, muitas pessoas ainda estão dentro do armário, infelizmente, né, por suas famílias ou pela sociedade mesmo, seus trabalhos. Então, quem pode, eu acho que é um dever a gente fazer isso, né, expor, colocar ali, né, o nosso amor, a nossa família, pra inspirar mesmo. Muito lindo. E é isso. Obrigada do convite, de estar aqui com Obrigada vocês. a você. A gente que agradece. Obrigada. Imagina. Beijo.